Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Para quem não me conhece, sou a professora Daniela Sanches e hoje nós vamos falar sobre o tema trabalhos acadêmicos. Antes, vamos fazer aqui uma reflexão. Trabalhos acadêmicos são os trabalhos aí no âmbito escolar, de universidade, escola técnica, certo? Esses trabalhos, eles devem também ter um padrão, seguir um padrão. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, ok? Bom, se segue um padrão, então tem que se basear em alguma coisa, né? Em algum padrão, em alguma regra. Então, os trabalhos acadêmicos, eles são baseados na ABNT, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Vamos falar um pouquinho então da estrutura de um trabalho acadêmico. Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do trabalho acadêmico. Então, os elementos que estão na cor cinza são os elementos obrigatórios, tá? Os demais, eles são opcionais. Então, vamos ver aqui quem são os elementos obrigatórios, ó. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo, abstract, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Os demais são elementos opcionais. Percebam também que a estrutura de um trabalho acadêmico ela é dividida em três partes. Elementos pré-textuais, que vai aqui ó, da capa até o sumário. Os elementos textuais, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, dá para a gente ver aqui, né? O principal. E os pós-textuais, que vai de referências até o índice, tá bom? Outra coisa importante é falar que as folhas são contadas a partir da folha de rosto, sequencialmente. Então, 1, 2, 3, 4, né, vai na sequência, mas só é impresso o número a partir da introdução. Então, você conta todas as folhas que você foi fazendo, tanto as obrigatórias quanto as opcionais, e aí você vai lá em introdução e coloca. Então, por exemplo, se eu tivesse feito todas estas folhas, a minha introdução seria de a página 14. Tudo bem? Então, acho que ficou mais fácil de entender. Numa outra oportunidade, nós vamos ver como elaborar a folha de rosto do trabalho, a capa, a folha de rosto e os demais itens, tá? Referências. As referências, a gente tem que se basear na BNT NBR 6023 de 2018. Essa foi a última alteração que tivemos na BNT referente às referências,
tá? Então, ó, mudança na norma brasileira sobre elaboração de referência. Bom, pessoal, é importante dizer que daqui para frente o material utilizado para a realização desta aula foi retirado deste link aqui, deste site, tá? Então, depois vocês acessem lá para poder ter na íntegra, né, conhecimento na íntegra deste material, ok? Então, vamos falar um pouquinho da localização. A localização, onde que tem que ficar a minha referência no trabalho acadêmico? Ela pode, então, aparecer no rodapé, no fim de textos, partes ou seções, em listas de referências, ou antecedendo resumos, resenhas, recensões, conforme a BNT NBR 6028, e também em erratas. Tá? Que errata é quando você comete um erro e você já imprimiu, por exemplo, o seu trabalho, então você tem essa possibilidade de poder arrumar, né, fazendo uma errata. Estrutura. As referências devem ser elaboradas em espaços simples, alinhada à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Quando aparecerem em notas de rodapé, devem ser alinhadas à margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas. Então, vamos ver isso na prática. Quando eu tenho um autor somente, ó, o autor deve ser indicado pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do prenome e outros sobrenomes, abreviado ou não, fica a critério de vocês, conforme consta no documento. Então, eu tenho aqui, ó, o que ele pede para eu colocar quando eu tenho somente um autor? Ó, o autor, nessa forma, ó, o sobrenome dele em letra maiúscula, vírgula, o nome, e se tivesse, por exemplo, se fosse Heloísa de Campos Luque, ia escrever aqui, ó, Heloísa de Campos, e aqui ia ficar Luque, tá? O título, ó, daí ele pede para colocar o título, então o título em negrito, o título pode ser em itálico, ele pode ser grifado. Mas se você escolheu, por exemplo, utilizar o título em negrito, você deve colocar o título em negrito em todas as suas referências, tá? Depois do título, a gente tem que colocar a edição. Olha lá, se houver. Então, quarta edição. O local é Petrópolis. A editora, percebe, ó, local 2 pontos, editora Vozes. E aí eu coloco vírgula e o ano, 2010. Então, repito, primeiro o nome do autor, lembrando que é o seu sobrenome em letra maiúscula, o título da obra em negrito, a edição, se houver, o local, 2 pontos, o nome da editora e o ano da publicação, tá bom? E se eu tiver até 3 autores? E se eu tiver até 3 autores, ó, esses devem ser separados por ponto e vírgula, seguido de um espaço. Convém que se padronizem os prenomes e sobrenomes para o mesmo autor, quando aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. Então, vamos ver. Olha lá, quando houver até 3 autores. Então, eu tenho 2, ó. Eu tenho Souza. Percebam que aqui eu não quis escrever o nome dele, eu quis abreviar. Pode. Ou você abrevia, ou você escreve, tá? Então, aqui é o Souza, JC, ponto e vírgula, espaço. É isso que está pedindo na regrinha. Ponto e vírgula, espaço.
o nome do segundo autor. Então, o sobrenome dele em letra maiúscula, vírgula, e as iniciais do nome e sobrenome, tá ok? De novo, o título do trabalho em negrito, a edição, o local, 2 pontos, o nome da editora e o ano, certo? Então, aqui eu tinha 2 autores. Aqui, ó, eu vou ter 3 autores. Então, eu tenho passos, ó, ponto e vírgula para separar esse autor aqui do meu segundo autor, do Fonseca, ponto e vírgula para separar do Chaves. Novamente, o título da minha obra, né, do livro. Aqui é o subtítulo, ó. Então, quando tiver um subtítulo, você não negrita, coloca 2 pontos e não negrita. Olha aqui, ó, Alegria de Saber, esse é o título. 2 pontos, o subtítulo do livro, Matemática, segunda série, 2, primeiro grau, livro do professor. Tudo isso é meu subtítulo, não negrita, tá? Local, São Paulo, 2 pontos, a editora, o ano, e aqui ele colocou o número total de páginas que contém, tá? Então, 136 P ponto, é a abreviação da página aqui. Próximo, referência 4 ou mais autores. E aí? Vai escrever tudo isso? Quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão et ali. Então, vamos ver o exemplo, ó. O autor, Urani A. Então, o nome dele aqui está abreviado, né? Aqui é o sobrenome. Tem mais autores, ó, mais que 4 autores. Então, eu usei a expressão latina et ali, que significa o quê? E outros. Então, ao invés de eu ficar referenciando os demais aqui, eu posso colocar essa expressão e ela consome um bom tempo meu, né? Não consome um tempo meu, eu vou ganhar tempo, aliás. Aí eu tenho o título da obra, ó, Constituição de uma Matriz de Contabilidade Social para o Brasil, o local, a editora, então o local, 2 pontos, editora e o ano. Da outra forma, ó, aqui vocês vão perceber que eu tenho 4 autores. Eu não quis usar a expressão et al, eu quis escrever. Pode? Pode. Então, ó, o Taylor, né? Então, vamos separar o Taylor aqui, ponto e vírgula, do Levine, separando aqui do Marcelin, separando do Miles, tá? Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos animais. O título, o local, 2 pontos, editora, vírgula, o ano, tá? Referência em meio eletrônico, que é um dos meios que os alunos mais utilizam, né? Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão disponível em, e a data de acesso, precedida da expressão acesso em. Então, não é simplesmente vai lá em cima, né, copia da internet o link e cola. Você tem que usar disponível em e o dia que você acessou. Porque se eu acessar depois e o site estiver fora do ar, então para você ocorreu o acesso, mas para mim não, tá? Então, são coisas necessárias. Nota, não se aplica às mensagens e documentos eletrônicos, os nossos e-mails. Né, mensagens, né, WhatsApp, mensagem de celular e documentos eletrônicos, cujos endereços não estejam disponíveis, ou seja, que as pessoas não tenham acesso. Para documentos em meio eletrônico, as referências devem obedecer aos padrões indicados para os documentos monográficos. No todo, de acordo com o 7.1, acrescidas da descrição física de suporte, CD, DVD, pendrive, e-book, Blu-ray, disc e outros. Então, você tem que especificar
que tipo de meio eletrônico você está retirando. Você retirou de um CD, de um DVD, de um e-book, tá? Estava num pendrive, você tem que especificar. Então, aqui nós temos o exemplo, ó. Aqui eu retirei de um CD-ROM, ó. Então, o nome do autor, ponto e vírgula, separando do segundo autor, o nome da obra, o local, a editora, 2 pontos, o ano, né? E o tipo de meio eletrônico, ó, o 5º CD-ROM, tá? Já no exemplo que vem a seguir, nós temos um e-book. Então, olha aqui, ó, Godinho Thaís, o nome do autor, o título da obra, 2 pontos, subtítulo, ó, galera. O local, 2 pontos, a editora, o ano e que tipo de meio eletrônico? E-book, certo? Então, você tem que referenciar o tipo, né, o meio eletrônico que você retirou, aquela referência. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de artigo ou matéria de jornal e meio eletrônico. Então, as referências, elas devem obedecer os padrões indicados para o artigo e ou matéria de jornal, de acordo, né, com o item 7.7.7, acrescidas do diário do DOI, se houver, né? E de informações relativas à descrição física do meio eletrônico, CD-ROM, online e outros. Quando se tratar de artigos consultados online, tem que ver lá na nossa obra o item 6.6. Então, vamos ao exemplo. Ó, artigo ou matéria de jornal no meio eletrônico. Como é que eu vou proceder? Você vai pegar o nome do autor, né? Então, sobrenome, nome e sobrenome. Aqui você vai colocar o título, tá? Então, um gosto pela ironia. Percebe que ele não está em negrito, mas em negrito está o jornal da onde eu tirei, ó, 0 hora. Então, eu vou destacar aqui o meio eletrônico de onde eu retirei. Local, Porto Alegre, o ano, o número, as páginas, ó, 12 de agosto de 2010. Todas as informações que eu achei no 0 hora referente a essa matéria eu vou colocar aqui. Disponível em. Antigamente, né, a gente usava o símbolo do maior e do menor aqui. Caiu, deixou de valer, tá? Então, a gente só copia e coloca aqui o endereço eletrônico. Acesso em 12 de agosto de 2010. Percebe que o mês tem que ser abreviado, então, ago.2010. Tem aluno que quer colocar 12, né, do 8 de 2010, não dá, tá? Então, é 12 ago. Então, os meses são abreviados, não esquece. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí a começar a elaborar as suas primeiras referências bibliográficas, tá? Um abraço.